Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer reencontrá-los em mais um episódio do podcast Spotlight, um projeto da PagaLeve, líder em Pix parcelado no Brasil. Aqui nós recebemos executivos de varejo, executivos dos mais importantes setores e profissionais mais importantes do Brasil. Na Spotlight quer estimular as conversas entre as pessoas, discutir os bastidores do varejo, tendências dos mais diversos setores, tecnologia, meios de pagamento com líderes que entendem e podem dividir suas experiências conosco. Eu sou o Carlos Tramontina e hoje recebo aqui o Renato Camargo, que é vice-presidente de clientes da PagMenos. Tudo bom, Carlos? Tudo bem? Prazer, super obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal da PagaLeve, sou super admirador do teu trabalho e, obviamente, eles são um grande parceiro de negócio nossos aqui. Muito bem, muito obrigado a você por ter vindo. Cara, eu queria começar conversando com você, puxando um pouco este assunto de farmácia lá para o passado. No passado, a farmácia sempre foi um lugar muito representativo em todas as comunidades, nas cidadezinhas pequenas e nas grandes, né? As pessoas iam até a farmácia. E o farmacêutico, que era o seu Luiz, o seu Antônio, conhecido de todo mundo, era uma espécie daquilo que mais tarde virou médico de família, né? As pessoas iam lá, falavam com ele, pediam uma opinião, e ele ajudava as pessoas a resolver um problema de saúde. Isso tudo mudou muito, né? Você tinha ainda o farmacêutico ali na farmácia, mas a relação do público com esse farmacêutico não tem a mesma proximidade que tinha lá no passado. E tem também as vendas pela internet, as vendas online. Quando é que o mercado de farmácias descobriu que dava para fazer negócio vendendo online? Ou quando é que houve essa mudança radical? Carlos, eu vou te dizer uma coisa. Foi provincial você fazer essa pergunta porque eu falo bastante disso. A primeira pergunta que me fazem é qual é o futuro da farmácia? E é o que eu sempre respondo. O futuro da farmácia no Brasil é o resgate da farmácia do passado. Por quê? Porque justamente esse cenário que você trouxe, eu vivi. Eu tenho 43 anos, meu pai é médico, tá? Eu tenho uma família de médicos. Quando eu era mais novo, naquela atenção primária, uma dorzinha de estômago, uma dorzinha de cabeça, uma indisposição, coisas que não necessariamente precisassem do pronto-socorro, minha mãe me levava na tia Luzia da farmácia central. Ela resolvia, novamente, com o pai médico. Ou seja, as pessoas não necessariamente precisavam ir até um posto de saúde ou então ir até um pronto-socorro, caso você tenha plano de saúde. E isso aconteceu, uma mudança radical, brutal nos últimos anos, nas últimas décadas, no qual as pessoas, para qualquer coisa, começaram a procurar pronto-socorro e hospital, protocolo de hospital e posto de saúde, e sobrecarregou o sistema público e privado de saúde no Brasil, infelizmente. O que a gente está fazendo agora é criar hubs de saúde, omnicanal, que daí você pega tanto o físico quanto o digital, mas especialmente dentro das lojas físicas, para quê? Para fazer com que as pessoas possam usar a farmácia como teu ponto de primeiro atendimento, sem necessariamente ter que irem até o hospital. E aquelas que nem têm plano de saúde, lembrando, 80% da população brasileira não tem plano de saúde. Depende do SUS, que é o melhor sistema de saúde público do mundo, fato. A questão é que está sobrecarregado. Então, para não ter que ir até o SUS, faz o quê? Você pode ir na farmácia. Fora que o farmacêutico te conhece tua família, conhece teu passado, conhece teu histórico, está do lado da tua casa, 24 horas. Então a gente está querendo resgatar isso. Só que, óbvio, a gente quer resgatar isso de uma maneira atualizada. É pegar o melhor do passado, trabalhar e evoluir para o futuro. E aí tem os canais digitais, por exemplo. Então se você está no site, navegando, está no aplicativo, está navegando, qual é a melhor coisa que você tem naquele momento? Você está com dúvida em algum medicamento? Você está com dúvida se vai trocar um medicamento de marca por um genérico? Você está em dúvida no teu combo? Por que não uma telemedicina? Por que não chamar um médico via telemedicina ali no site para poder conversar contigo enquanto você navega e faz as suas compras? E compra o seu medicamento. Ou tentar entender o que mais você pode levar naquela cesta, que não é o medicamento em si, mas que vai ajudar no teu tratamento. Uma coisa muito forte que está no Brasil, que acontece no Brasil, é assim, adesão ao tratamento. Você tem que tomar medicamento por 12 meses, você toma por 4, ficou bem. No quinto você não deu toma. Uma melhorada, abandona o tratamento. Abandona. Quinto mês você não toma, sexto mês você não toma, sétimo mês vem muito pior. Então, como fazer com que as pessoas tenham esse acesso, independente do canal que ela vá,
usando a força do farmacêutico, usando a força do médico, que ambos podem fazer através de uma teleconsulta, e aí, obviamente, fica tudo mais acessível. E quando é que a PagMenos passou a usar os canais digitais para atingir o público? Olha, a gente já tem site, app, todos os canais digitais da companhia já tem muitos anos, já tem pelo menos uns 8 anos. É óbvio que na pandemia teve uma aceleração muito forte, porque todo mundo obrigatoriamente recorreu para esses canais digitais. O que vem acontecendo é o varejo farmacêutico é um dos únicos varejos que no pós-pandemia continuou crescendo de uma maneira muito forte dentro dos canais digitais. Ele não parou de crescer. Para você ter uma ideia, a gente antes da pandemia os nossos canais digitais representavam 6% da venda total da companhia. Uma companhia que fatura 14 bilhões ano. Hoje, em 18%. Quer dizer, isso já veio crescendo muito forte. Esse número é um pouco maior, mas óbvio. Eu ainda não reportei os dados do segundo trimestre, empresa de capital aberto. 3 anos. É um absurdo quanto cresce. E cresce com sustentabilidade. Cresce com saudabilidade financeira. Porque também não adianta você crescer um canal só porque você quer crescer aquele canal e o teu EBITDA, a tua margem, a tua rentabilidade foram muito ruim. A gente cresce com saudabilidade, com rentabilidade, está muito bem. E o mais importante, a gente está fazendo com que não seja um canal ou outro. Quanto mais canais o cliente usar, mais fiel ele fica à companhia. Quantos locais físicos tem a rede no Brasil? Quase 1.700. 400 cidades, todos os estados, todas as capitais. 400 cidades. 400 cidades, é muita coisa. E a venda online atende a todas as cidades, a todos 100%. Os lugares, independentemente de haver um ponto de vendas físico? Sim. Na verdade, assim, a gente atende 100% das cidades do Brasil, porque se você vai para você está numa cidade que a gente não tem uma loja física, a gente pega de uma loja física e manda via correio, via Sedex, via qualquer um dos entregadores, até a tua cidade. Isso acontece bastante, inclusive, como a gente tem um preço muito forte e muito bom, inclusive por isso que chama PagMenos, a gente faz uma entrega na casa da pessoa, porque ela compra e opta a gente, porque é um preço muito barato. Se você tem uma PagMenos na sua cidade, aí fica muito mais rápido, porque aí você recebe em 2 horas, 1 hora, bem mais... o que diferencia de ter uma PagMenos ou não numa cidade é o tempo que você vai receber aquela mercadoria. Mas a gente tem de Brasil inteiro. Qual é o maior desafio que a venda online apresenta? Confiança, credibilidade. Eu trabalho com público, por mais que o público da farmácia esteja rejuvenescendo, que farmácia não vende só remédio, né? Vende remédio, dermocosmético, higiene e beleza, alguns produtos de conveniência, então o público está rejuvenescendo. Mas ainda é um público mais velho, é um público mais maduro, é um público acima dos seus 40 anos. E esse público ainda é muito restrito em relação à credibilidade de pagamentos, de fraude, de acessar algum site, de saber se vai receber aquilo. Fica bem inseguro. Fica inseguro. Um público também que às vezes quer conversar muito com o farmacêutico para entender aquela receita, em que momento toma. A PagMenos, ela trabalha com público classe média expandida, que a gente chama que é classe B2, C, D, que é um público menos maduro digitalmente, que a gente está fazendo um trabalho educacional de incluí-los dentro desses canais digitais, e isso gera dúvida. Então, é uma mudança é uma transformação e uma mudança que exige, sobretudo, um processo educacional. E aí, quando você tem um processo educacional, as grandes dificuldades acabam caindo na credibilidade, no uso, na confiança e tudo isso que eu te falei. Sim. A venda digital não canibaliza a venda física? Você toma tem... lugar de venda física e reduz a venda física? Olha, ou vice-versa? Não, eu vou te dizer, quanto mais canais o cliente comprar, mais fiel ele fica. A gente tem alguns estudos lá, quando o cliente compra só em um canal, seja, eu só compro na loja física, eu só compro no site, eu só compro no aplicativo, eu só compro no televendas, a frequência dele é 5 no ano. Quando ele compra no site, mais na loja física, vai para 10. Quando ele compra em 3 canais, ele compra no televendas, no site e na loja física, vai para 40 no ano. Então a gente estimula com que ele compre em mais canais. É claro que tem uma parcela que acaba migrando de um canal para o outro. Tem gente que só compra na loja física e opta por comprar só no site, ou só no aplicativo, ou enfim, algum desses. Mas é muito pouco. Por quê? Porque eles gostam muito de ir à loja. Mesmo comprando no digital, e boa parte das nossas vendas é aquela que você compra e retira na loja, a farmácia tem um fenômeno
que as pessoas gostam de ir na farmácia. Elas gostam de ver as novidades, elas gostam de ver o que tem de higiene e beleza, o que tem de dermocosmético, o que tem ali. Então existe esse fenômeno muito forte. Mas não para de crescer o canal digital pela praticidade. Então não é escolher um canal ou outro. É estar em todos, a jornada do cliente ela muda muito. Eu compro tanto na loja física, por exemplo, eu, Renato, quanto no app. Porque tem hora que eu estou em casa, eu quero receber em meia hora um remédio, porque eu tô com uma dor de cabeça absurda, eu preciso receber em meia hora e não vou pegar o carro e vou até a farmácia. E tem hora que eu tô andando na rua, passo na farmácia e prefiro comprar ali. Essa é a magia, é fazer com que o cliente não prefira um canal ou outro, mas que ele faça um mix de canais. Você estava falando daí da farmácia, né, que tem pessoas que se sentem bem indo lá e conversando, porque também a farmácia é o local que representa a saúde, né, de alguma forma. Saúde e bem-estar, né? Ninguém vai à farmácia para tomar cerveja, né? No máximo bater o papo com os amigos. Sim, né? sim. Mas acho que também tem um pouco disso. Aquele é o lugar que me traz uma sensação de que aqui eu vou resolver algum problema na minha vida. Isso. Algum incômodo que eu Isso. tenho. Né? A gente está fazendo muito... Uma coisa que a gente tem... Pegando 2 pontos da tua fala, né? A primeira é, a gente há muito tempo está tentando transformar a percepção de farmácia, que farmácia não é doença, farmácia é saúde, farmácia é bem-estar, farmácia é prevenção, farmácia é um lugar de acolhimento. Porque antes a farmácia era doença, só vou na farmácia que eu estou doente. E ponto 2, você sabe que essa parte de brincadeiras, não vou lá para tomar cerveja, mas eu vou encontrar os amigos. Você sabe que muita gente vai na farmácia para conversar com um farmacêutico? É mesmo? Especialmente gente mais velha. E assim, as pessoas mais idosas, e aí, né, é um Brasil real. Muitas vão porque conhece o farmacêutico, gosta dele, mas muitas vão porque a família a abandonou. E é a maneira dela poder se relacionar. Então ela vai na farmácia, a gente tem até umas farmácias com banquinhos, no qual a pessoa senta e fica batendo papo com o farmacêutico, porque ali é um local de acolhimento. É o que a gente vende? Não, não é o que a gente vende. A gente não vende um espaço de acolhimento. Mas é a nossa missão? Sim, é a nossa missão. Porque a gente quer se transformar nesse espaço que você é muito bem acolhido. E aí muda completamente a maneira como a gente se posiciona, a maneira como a gente trabalha o treinamento dos nossos farmacêuticos, dos nossos colaboradores. Quando eu chego numa loja acompanhando minha mulher, por exemplo, que eu vou ficar ali esperando e não tem uma cadeira para mim... Eu fico muito incomodado, que falo, pois é. Caramba, tem mas alguém da minha família gastando aqui dentro? Exato. Por que não tem um lugar para eu me sentar enquanto eu espero? É uma das coisas que a gente está colocando em absolutamente todas as farmácias. Começou com isso, primeiro para atender, obviamente, as pessoas mais idosas, que às vezes precisam esperar uma fila física. E segundo, porque tem muita gente que gosta de ficar passeando na farmácia, vendo as novidades de dermocosmético, aquelas paredes enormes de dermocosmético, então você senta e fica esperando, por que não? Em algum momento a gente vai começar a servir um cafezinho, tá? Eu tenho uma farmácia... Cerveja não. Cerveja não posso, cerveja não posso porque a Anvisa fecha. Isso. Me fecha, mas a gente tem uma farmácia em Fortaleza, que é a maior farmácia da América Latina. Ela tem 3 andares, é uma coisa gigantesca. Tem um café lá dentro, que você pode esperar enquanto você anda pela farmácia. Tá. Você estava falando de alguma dificuldade que uma parcela da população tem para fazer a compra no digital. Nem toda a população brasileira, uma boa parte da população brasileira não tem condição financeira de ter um celular com muitos dados, com muita qualidade. Isso. E tem a dificuldade pessoal em usar o celular ou usar o computador. Até que ponto isso é um complicador para o negócio do e-commerce? Já foi mais, hoje em dia menos. É claro que você tem modelos de celulares distintos, com mais memória, menos memória, que tem mais capacidade, menos capacidade, mais evolução em termos de dados, consumo e menos. Só que eu faço um comparativo quando eu estava em outro varejo, não de farmácia, mas alimentar, alguns 8 anos atrás, a diferença brutal de lá para cá. Porque os celulares hoje eles têm uma capacidade muito maior, então sim, dá para você baixar aplicativos ou acessar sites de uma maneira muito mais fácil, como era antes, porque antes você tinha que apagar um para baixar o outro. Ponto 2, o acesso aos dados de operadoras se tornou muito mais barato. Para você ter um pacote de dados antes era muito caro. Hoje em dia você tem de uma maneira muito mais acessível. Então as pessoas não se preocupam tanto com os de dados, o consumo de dados quanto era antes. E 3, usabilidade, né? A gente tem, até voltando para aquele tema de um processo educacional, a gente estamos em todo o Brasil, todas as regiões, todos os estados, mas majoritariamente nós estamos no Norte e Nordeste, que são 2 regiões menos maduras digitalmente versus Centro-Oeste, Sul, Sudeste. É natural, é o que aconteceu na região e a gente está num processo de educação
digital com essas regiões muito forte. E a gente fala, sobretudo, que Norte e Nordeste não é Belém, não é Salvador, não é Recife, não é Fortaleza. Norte e Nordeste é Manacapuru, Catolé do Rocha, Muzambinho e cidades realmente muito no interior dessas regiões. Como que você traz essas pessoas para uma realidade mais digital? Primeiro, educando, treinando, estimulando, fazendo com que a pessoa que entra na loja, o nosso próprio farmacêutico, balconista, olha, você viu que esse produto ele está com desconto maior se você comprar no site e retirar aqui, comprar no aplicativo e retirar aqui. Aí a pessoa, mas como que eu baixo? Vem cá, vou te explicar. Então acaba sendo esse processo educacional. E segundo que, obviamente, as pessoas entenderam que nos meios digitais é que está o futuro, então independente da condição financeira, independente da classe social, independente da região, elas estão naturalmente se transformando em pessoas digitais. Quando você olha para frente, quando você olha para o futuro e ajuda a planejar os próximos passos, né, as estratégias da empresa, que você enxerga como o papel da farmácia e o que dentro disso, olhando todo, o papel da Pague Menos? Olha, eu vou dizer que o papel da farmácia em geral, somos 90 mil farmácias no Brasil. Dessas 90 mil, a gente tem aproximadamente umas 15, 20 mil que são de redes. As outras são independentes, é um varejo muito pulverizado. Então, você tem aquelas farmácias independentes, pequenas e tal. Então, o papel da farmácia em geral, para o futuro, vai ser este hub de saúde. O sistema, como eu comentei antes, de saúde pública e privada do Brasil está sobrecarregado. Vamos falar de saúde privada. Os planos não estão aguentando mais o nível altíssimo de sinistralidade, porque a pessoa que ela tem uma simples dor de cabeça, dor de estômago, ela vai no pronto-socorro de um hospital, o hospital, óbvio, viu que é uma coisa super simples, mas vai rentabilizar o ativo dele, então vai colocar a pessoa para fazer até uma ressonância magnética e para o plano fica muito caro. Então entra numa roda que não vai ter fim, e é uma espiral muito ruim para todos do setor. Então a farmácia ela vem com esse ponto de desafogar o sistema de saúde público, desafogar o sistema de saúde privado para que você tem alguma coisa, vai na farmácia, é do lado de casa, tem capilaridade, você pode chamar uma telemedicina nas clínicas que tem dentro das farmácias, que são os consultórios farmacêuticos, você tem um farmacêutico te apoiando, quer dizer, dá para você fazer esse atendimento primário. Então o futuro é justamente ser esse braço de toda a rede de saúde, de hospitais, de laboratório, de planos de saúde, para poder fazer com que mais pessoas entrem no sistema de saúde. Muita gente nunca teve uma consulta, independente de qual seja a gravidade, no Brasil. Muita gente, como tinha comentado, 80% não tem nem plano de saúde. Tem muita gente que não sabe nem o que significa diabetes, o que significa hipertensão. Então você tem essa responsabilidade de incluir essas pessoas. Tem cidades que a Pague Menos está, que você tem uma agência dos Correios, a prefeitura, a delegacia, a Pague Menos. Então você entendeu o papel e a responsabilidade que tem ela é a uma farmácia. Referência no local. Era uma referência. E quando você pergunta da Pague Menos, eu não tenho certeza, pelo fato da Pague Menos trabalhar com o público BCD, especialmente C&D, em regiões muito distintas e remotas, é o nosso papel e é no futuro que a gente está se direcionando para ser realmente uma empresa que vai incluir as pessoas dentro do ecossistema de saúde. Muita gente ainda acha que a saúde é cara, é elitista, é inacessível. Uma pessoa que é mais simples e fala que você tem diabetes, ela acha que ela vai ter que gastar milhões em tratamento. Como que faz o exame? Esse exame é caro. Mas como que eu vou comprar o remédio depois? É um exame que a gente faz toda quarta de graça, de hemoglobina glicada. O remédio de diabetes você pode pegar no farmácia popular de graça. O médico, você pode fazer uma consulta junto com a gente. Quer dizer, uma coisa que no futuro ela pode chegar até uma amputação de perna porque não cuidou, ela pode resolver de maneira muito simples, muito barata, muito acessível, se ela entender que não é um bicho-papão. Então é nisso que a Pague Menos está se posicionando. Hoje a concorrência é enorme, né? Tem muitas redes. Você está lembrando aqui que são 15, 20 mil farmácias em redes, mas as redes são enormes, muitas alternativas em muitas cidades, né? Como se diferenciar dentro dessa concorrência? Como é que a Pague Menos faz para se mostrar melhor, mais atraente? Onde é que está o pulo do gato? Boa. Carlos, você sabe que que acontece? Foi feita uma pesquisa uma vez aqui em São Paulo, que você pega uma pessoa, coloca dentro de uma farmácia e pergunta para ela que farmácia você tá.
Não sei que farmácia que eu tô. Então a farmácia, ela não criou uma marca, ela não criou um apelo. Quando você vai para supermercado, quando você vai para eletroeletrônico, você já sabe, mas a farmácia não criou muito isso. A Pague Menos, por ter nascido no Nordeste, ter se criado no Nordeste, ter crescido no Nordeste, ela criou quase uma referência, uma marca muito forte em todo o Norte, em todo o Nordeste, com significado de saúde. Isso há 44 anos. E isso se sustenta, tanto que existe uma piada, né, um meme lá no Nordeste, que toda vez que fazem uma demolição de alguma coisa para construir um prédio, fala assim, ih, lá veio outra Pague Menos. Porque as pessoas entendem isso. Sim. Então ela criou uma marca, tanto que se você vai para o Nordeste, pergunta para o nordestino ou para o nortista que farmácia você tá, pode ser a concorrência, ela vai falar Pague Menos. Então, primeiro que a gente tem uma marca muito forte. Segundo que, o que a gente faz para se diferenciar? O nosso propósito, que é o nosso slogan que a gente fala muito, é levar saúde com amor para todos os brasileiros. Se você pega levar saúde para todos os brasileiros, qualquer empresa de saúde, farmácia ou não, pode usar. Agora, levar saúde com amor, por que a gente coloca com amor? Independente da coisa bonitinha, a gente tem esse afeto do Nordeste. O farmacêutico te conhece, ele sabe quem você é, ele te acompanha tua família, acompanha teu histórico. A gente te recebe, não de uma maneira padronizada e robotizada, a gente recebe da maneira que a gente é. Humano, vulnerável, às vezes meio mambembe, mas a gente te recebe de um jeito que você vai se sentir muito bem, vai se sentir muito acolhido, que é aquilo que eu tinha falado antes. Então, o que nos diferencia é justamente isso. É esse afeto, esse acolhimento que veio de uma origem nordestina, que desde sempre funcionou muito bem e vai continuar funcionando independente do tamanho que a gente tem e o lugar que a gente esteja. Existe no Congresso Nacional um projeto de lei que visa permitir a venda de medicamentos em supermercados, né? Medicamentos isentos de prescrição médica. É uma proposta polêmica que tem provocado um debate enorme, né? Como é que a Pague Menos se posiciona em relação a isso? A gente tem N posicionamentos sobre cada uma das variáveis deste projeto de lei, mas a nossa opinião conjunta é medicamento tem que ser na farmácia. Existe uma responsabilidade muito forte. Vender medicamento não é vender pneu. Com todo o respeito ao pneu, óbvio, se você tiver um pneu ruim, você vai bater teu carro, mas a gente tem um problema seríssimo no Brasil e no mundo que chama-se automedicação. Quando você vê um remédio numa gôndola de uma farmácia livre e você vai consumir o quanto você quiser, você pode começar a ter epidemias de automedicação muito fortes. Ah, mas na farmácia isso pode acontecer. Não nessa gravidade, porque você tem um farmacêutico, você tem um ambiente da farmácia com que as pessoas não façam isso de uma maneira solta. Você está colocando o remédio do lado de um chocolate, por exemplo, dentro de uma gôndola do supermercado, sem qualquer supervisão e responsabilidade, é algo que, no nosso ponto de vista, é muito sério. Claro que tem muitas discussões sobre isso, existem muitas variáveis, e uma coisa que é super importante, e não é a grande preocupação nem da Pague Menos nem de qualquer outra farmácia, que seja nas grandes redes de supermercado. Inclusive as grandes redes de supermercado já têm suas farmácias nas galerias. A nossa discussão aqui é que qualquer, pela lei, do jeito que está escrita hoje, qualquer ambiente que venda algo alimentar pode vender medicamento. Quando você vai para lugares, um bar que vende cerveja, que vende álcool, vende 3 salgadinhos, ele vai poder vender medicamento. E aí você começa a ter ambientes completamente inóspitos, vendendo medicamento sem qualquer responsabilidade, num país que ainda tem um problema sério com automedicação, de não procurar o médico porque achar caro, sendo que a gente está no processo educacional fazer com que o profissional de saúde, seja o médico, o farmacêutico, o enfermeiro, tenha uma relevância para a gente poder desafogar esse sistema de saúde. Então esse é o meu ponto de vista. Eu acho que tem que ter muita discussão e muita responsabilidade nesse projeto. Falando de tecnologia, como é que a Pague Menos usa a inteligência artificial? Olha, a gente usa, na verdade, a inteligência artificial a gente usa há muito tempo. A generativa que a gente tem usado de maneira mais recente, né? Hoje nós somos um ambiente muito regulado, por ser um ambiente de farmácia. Então, obviamente que a gente usa muito para ver correlações de comportamento de cliente, a gente usa muito na questão logística e abastecimento para evoluir. A gente usa muito é mais recente, no marketing, porque você cria uma campanha, você tem que colocar aquela campanha no site, no app, no e-mail, no WhatsApp, etc, etc, etc. Então, como que você faz essas inúmeras variações, esses inúmeros desdobramentos de comunicação para as inúmeras frentes? Estamos em 1.700 lojas, então como que a inteligência nos ajuda com que as coisas cheguem mais rápidas?
O que a inteligência para a gente está fazendo, ela é tirar uma parte não pensante do nosso dia a dia para que a gente possa se ocupar da parte estratégica e pensante. Então isso está indo muito, muito bem. E sobretudo, o que ela traz para a gente é a escala. Novamente, 21 milhões de clientes. 1.700 farmácias, 400 cidades. Eu preciso de escala. Para tudo eu preciso de escala. Coisas desse tamanho, eu preciso de escala. E para ganhar escala, quem vem é a inteligência artificial. Então a gente está usando bastante. Nosso chat, nosso serviço de atendimento ao cliente, isso é muito importante. E sim, não aqui agora, mas aí você me perguntar como é que ela vai impactar no futuro. E num futuro, acredito eu que muito distante, ela vai ajudar muito a antecipar problemas e doenças que as pessoas hoje não conseguem detectar. Eu acho que ela vai ajudar muito médicos, muitos profissionais da saúde a fazer essa prescrição, a fazer a anamnese, a conhecer teu histórico de maneira consolidada para ajudar o médico naquela consulta. Porque, veja bem, hoje quando você vai fazer uma consulta, o médico ou ele te conhece há muito tempo ou fala, tá, você acabou de chegar aqui, me conta aí o que você tem. E ele começa a fazer a tua pergunta, teve isso, tem tal na família. Imagina, uma inteligência artificial pode resumir tudo aquilo que já existe, talvez numa rede, em algum lugar, e entregar para o médico para que o médico possa fazer uma leitura rápida e melhorar aquela consulta, ficar até mais efetiva, mais produtiva para os dois lados. O futuro vai ser isso. De vez em quando eu vou a alguns médicos e vejo as fichas escritas pelos médicos, eu falo, quem é que consegue ler? Será que ele mesmo consegue ler aquele monte de anotações? Agora você imagina a inteligência artificial fazendo isso. Te resume, ou então... Isso eu vi. Ou apresenta aquilo que é considerado mais importante, mais relevante. Exato. E você imagina, dependendo do médico que você está indo, nem todo médico precisa saber de tudo que você tem. Então, se você já tem consolidado todo o teu histórico, quando você está conversando, a inteligência está ouvindo e o médico está ali, salvo todas as restrições que teremos aí de LGPD e tal, etc., ela pode ir moldando o caminho daquela consulta. Talvez ela traga para o médico... para o apoio do médico, exatamente os temas relevantes que vão ser necessários para ele te dar um diagnóstico. Não precisa saber tudo. Que uma vez você, por exemplo, bateu o dedão e inflamou o dedão. Não precisa. Pode ser que numa outra consulta isso precise. Então, isso vai trazer novamente a parte não pensante e vai acelerar e dar escala de maneira muito forte. Mas aí... tem muito chão pela frente, porque você tem questões regulatórias, tem que passar pelos médicos, tem que ter o crivo, porque senão vai virar uma grande bagunça, né? A inteligência artificial não é médico. Ainda nessa área de inovação, a PagMenos vocês têm algum case interno que trazem para vocês, sempre que relembrados, um orgulho particular? A gente tem... É que tem muito case. A PagMenos sempre foi muito pioneira, né? É uma empresa que veio... Quando foi aberta a primeira? São 44 anos. 44 anos. Lá em Fortaleza. E desde sempre, pelo fato de ser nordestina, a gente querer criar raízes no Brasil inteiro, ela sempre teve que se provar muito. Imagina, uma empresa cearense vindo para São Paulo, tinha que disputar com todas as paulistas. E aí, como é que faz? Então ela teve que se inovar. Então, a gente não tem um grande projeto. A gente teve inúmeros projetos que sempre fomos os primeiros e que hoje são comuns, mas foi a PagMenos que colocou. Por exemplo, foi a primeira a ser 24 horas, foi o primeiro site, ela foi a primeira a ter portas abertas, porque farmácia antes eram portas fechadas. Ela foi a primeira, na época, a ser correspondente bancário para você pagar suas contas. Ela foi a primeira a vender produtos de conveniência, que não se podia vender antes. Então a PagMenos ela sempre inovou muito e esse é um espírito que até hoje permanece. Tudo que a gente faz lá, não é que a gente quer ser o primeiro, mas a gente quer ser pioneiro. A gente não tem medo de testar, de errar, de aprender e de desbravar mercados. Por exemplo, agora vai ter um festival de música bem grande no Autódromo de Interlagos, desses conhecidos, e a gente vai pela primeira vez ter uma farmácia dentro de um festival. Porque você está num festival de música com 100 mil pessoas, 12 horas de pé, às vezes você quer um remédio para dor de cabeça, às vezes você quer uma coisa para o estômago, você tomar uma cerveja não caiu bem, às vezes você precisa de um absorvente. Só que se você não leva de casa, você não vai conseguir. Então por que não ter uma farmácia dentro de um festival para atender o público daquele festival? Quer dizer, todo mundo não sabia que precisava de uma farmácia no festival até ter. Então, novamente, pode ser que daqui 10 anos, daqui 5 anos, seja comum. Assim como tem hamburgueria, cervejaria dentro de um festival. Mas hoje a gente está sendo pioneiro em entrar. E por que está sendo pioneiro, Renato? Não é só chegar lá e implementar, não. Porque eu tenho regulação, eu tenho Anvisa, tenho aprovações, etc, etc. Isso é interessante para a gente. O que o consumidor da PagMenos não abre mão?
Atendimento. Jamais. E aí eu volto naquela questão do levar saúde com amor para todos os brasileiros, que é o que nos diferencia. O produto que eu vendo aqui, a vitamina C que eu vendo aqui, a vitamina C que meu concorrente vem. R$1 a mais, 1 a menos. Não é mais essa questão do produto. O negócio da farmácia não vai ser só produto. O negócio na farmácia para ter fidelização é o serviço, é o atendimento. É o que eu tenho ali. E se tem uma coisa que o meu consumidor não abre mão, é o atendimento. Ele chega numa farmácia minha, e você sabe uma das coisas que a gente mais tem cuidado lá na Pague Menos? É transferir um farmacêutico. Não, porque agora vamos transferir esse farmacêutico dessa loja para essa loja. Eu perco venda. Porque as pessoas chegam lá e perguntam por ele. Quer saber do farmacêutico. E o Carlos, o farmacêutico, cadê? Não, ele foi para outra loja. Mas como foi? Para que loja? Vou atrás. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. É uma fidelidade. É uma fidelidade muito grande. Porque o cara te conhece. O cara conhece tua história, conhece tua família, você tem relacionamento. Então, o atendimento é uma coisa que o cliente da Pague Menos não abre mão. Aí, obviamente, você tem as outras necessidades ali. Preço, por isso que se eu chamo Pague Menos, eu não tenho como oferecer um preço mais caro. Então, preço, conveniência, entrega rápida, aí começam inúmeras coisas, mas o atendimento é o primeiro. E como é que vocês fazem para garantir que este atendimento realmente tenha a qualidade que a direção espera para poder convencer e fidelizar aquele cliente? Treinamento. Capacitação é tudo. A gente continuamente tem que fazer um treinamento com toda a massa, são 26 mil colaboradores, né? Se a gente tira o pessoal do administrativo, do escritório, a gente vai para 24 mil pessoas. São 24 mil pessoas. Todos os estados. Então tem uma turma que eu preciso treinar no norte e uma turma que eu preciso treinar no sul. O norte, naquela semana, tá fazendo um baita de um calor e tá tendo... O sul tá com chuva, inverno e seja o que for. Então, como que você treina essas culturas diferentes, esses momentos diferentes, com pessoas diferentes? Então, isso é muito forte. E outra coisa, propósito. A pessoa precisa entender por que ela tá fazendo aquilo, né? Qual é o propósito? Quando a gente chegou e falou assim, olha, o farmacêutico ele vai ser um grande protagonista na saúde do Brasil. Porque ele vai ser o cara que vai poder desafogar, vai poder dar acesso à saúde. Ele vai ser uma pessoa que vai conectar o cliente, às vezes, a um médico numa telemedicina à distância e tentar dar... Você precisa dar um propósito. Você precisa explicar para o farmacêutico por que a gente está com aquela estratégia. Não é simplesmente falar, olha, agora você vai começar a atender um monte de gente aí dentro do teu consultório. Não, explica por que você está fazendo isso. Explica por que eu tenho uma dermoconsultora, que é a pessoa que cuida de pele, dentro das farmácias, apoiando quem quer comprar dermocosmético. A gente vai explicar por que a gente tem filas diferentes nos balcões. Então, quando você explica e treina, a pessoa entende o propósito, isso grava na cabeça dela, aí o cliente não vai abrir mão. A minha experiência aqui em São Paulo e também em cidades do interior do estado, é que eu tenho visto em algumas redes muito mais mulheres trabalhando nas farmácias do que homens, né? E eu não sou especialista nisso, mas eu fico com a sensação de que a mulher talvez seja um pouco mais gentil, seja um pouco mais cuidadosa, tenha um pouco mais de calor e de gentileza na hora de atender o cliente, porque ele chega sempre com um drama. A não ser que seja aquele que você disse que vai lá na farmácia para bater papo, conversar com os amigos, né? Mas sempre tem algum drama para ser resolvido. Existe isso de que a mulher no atendimento tem um atendimento, vou grosseiramente falar, melhor? A mulher, ela atende melhor. Porque você estava falando do treinamento. Claro. Né? Treinamento. Aí eu estou puxando para um outro aspecto dentro do mesmo pacote, né? Que é a escolha dessas pessoas para trabalhar atrás do balcão. A gente tem uma política muito clara de inclusão, diversidade e equidade de gêneros dentro da companhia. A mulher, ela atende melhor, ela é uma melhor profissional, ela consegue entender as dores, ela tem uma questão do cuidado muito forte, ela tem uma questão do entender o não verbal, que isso é muito importante dentro de uma farmácia, quando você lida com saúde. Você não é ouvir só o que o cliente está falando ou o que os dados estão dizendo dentro do computador com o histórico daquele cliente. Você precisa entender o que está por trás daquela abordagem daquele cliente, e a mulher tem muita força nisso. E a gente acredita nisso, tanto que a gente tem números excelentes em todas as camadas da companhia. Hoje, 60% da liderança da companhia é feminina. Tem uma presidente do conselho de administração que é mulher. E tem outras 3 dentro do conselho, uma das poucas empresas de capital aberto na B3 que tem 3 mulheres na composição do conselho de administração. A vice-presidente, que cuida das 26 mil pessoas de gente, é uma mulher. Então, assim, a gente efetivamente aposta nisso.
E os resultados estão aí. É uma das companhias que mais crescem no Brasil, duplo dígito há 6 trimestres. Tá vendo? O meu achismo tinha um grau Não é? É isso. de correção. Exato. Olhando para o e-commerce, quais são os principais gatilhos que surgem diante do consumidor e que podem levá-lo a efetivar, fechar aquela compra ou desistir daquela compra? Parcelamento e frete. Meio de pagamento, depois meio de parcelamento e frete. Se você não tem isso de uma maneira muito bem resolvida, você não consegue avançar. Não fecha. No e-commerce não fecha. Se ele está fazendo uma compra muito boa, mas chega lá, o frete é R$30, ele não vai comprar. Ponto. Se eu colocar esses mesmos, que a gente não faz, mas, por exemplo, o negócio é tão psicológico, se você pega esses R$30 e coloca no preço, mas o frete é 0, a tendência de conversão do consumidor é muito maior. Ponto 2, meios de pagamento. Nem todo cliente tem cartão de crédito. Aliás, muito cliente não tem cartão de crédito. Mas muito cliente. Cartão de crédito é uma coisa muito de uma bolha e de uma bolha muito fechada. E outra coisa, mesmo sem cartão ou com cartão, você precisa de parcelamento. O cliente ele compra o que cabe no bolso dele. A parcela que cabe no bolso. Não é o preço total. O preço total pode ser 10. Se na parcela, se no bolso dele cabe em 2, a parcela precisa ser 2. E eu preciso viabilizar isso para ele. Para vocês na rede, existem efeitos, existem consequências de momentos em que a economia brasileira dá uma chacoalhada? Sim, muito. As farmácias sentem isso? Na hora. Infelizmente, o varejo na hora, só que tem 2 varejos, que são varejos de alta frequência, que eles são mais impactados. O varejo alimentar, e aí a gente obviamente está falando de supermercados e afins, ele tem esse impacto na hora. As pessoas não deixam de comer, mas elas tiram um pouco da indulgência. E o farmacêutico, o varejo as farmácias, elas sentem. Infelizmente, a gente está num país que a pessoa, se ela sofre um efeito econômico, ela deixa de comprar o remédio dela. A não ser que seja um remédio que ela tire no SUS ou na farmácia popular, alguma coisa assim, que daí não tem custo para ela. Mas se tem algum custo, ou ela migra para um genérico, ou então ela deixa de tomar, que é um problemaço isso. É um problemaço. Então, qualquer soluço na economia brasileira impacta diretamente o consumidor. Por isso que a gente sempre fala que não é o valor total, é a parcela que vai caber no bolso daquele consumidor. Isso é super importante para a gente. Super. Eu trabalho com um público que realmente precisa tanto de acesso ao medicamento, quanto acesso financeiro para comprar aquele medicamento. Falando da parcela, como é que você vê o crescimento do Pix, especialmente do Pix parcelado? É fundamental. Esse crescimento, que bom que existe o Pix parcelado hoje. Que bom que as pessoas podem parcelar. Porque, primeiro, as pessoas não têm cartão. Se ela não tem cartão, ela vai usar o quê? O Pix. Só que ela também não tem o valor total. Ela precisa do quê? Ela precisa de uma parcela que caiba no bolso. Quando a gente fala do público da PagMenos especialmente, que é um público B, C e D, e acaba pegando muito Norte e Nordeste, que são regiões economicamente mais desassistidas, parcelamento, especialmente o parcelamento de um Pix, que não é um cartão de crédito, é algo extremamente fundamental para dar acesso. A gente fez uma pesquisa recentemente, que a gente juntou diversos profissionais de saúde para poder falar um pouco das estratégias da PagMenos do futuro, e tinha uma médica de família, que atende em postos de saúde em uma região bem remota. E ela falou assim, um dos principais dilemas que eu enfrento hoje nos postos de saúde é que eles não têm dinheiro para comprar. Então, quando você dá acesso à saúde, você tem que dar acesso financeiro. Tem que dar acesso ao parcelamento, você tem que dar acesso à pessoa poder comprar aquilo. Senão não vai adiantar nada o médico do posto de saúde de passar uma prescrição. Porque a maioria dos medicamentos não está dentro de um farmácia popular ou de uma política no qual você consiga retirar. A maioria está fora, você vai ter que comprar. Mas para comprar você precisa ter acesso financeiro. Sim. E tem um perfil de público específico que usa mais o Pix, ou o Pix parcelado? Eu vou dizer que em volume, em quantidade de clientes, o público mais dos seus 20 a 30 anos, mas em volume é um público mais velho. É um público acima dos seus 45, 50 anos. Em termos de quantidade de pessoas, mas em termos de quantidade de transações, é um público mais velho. O Pix parcelado, até por questão de ser, às vezes, no meio mais digital, até porque, no caso da gente, é mais digital, até porque tem o parcelamento, tem essa questão do Pix, da credibilidade, da fraude, o público mais jovem é mais aberto para isso. Mas depois que esse público mais velho entende
que tem credibilidade, que pode fazer, que é acessível, aí ele faz uma vez, ele faz sempre. A PagMenos usa Pix. Sim. Usa Pix parcelado. Sim. Usa Pix Isa. parcelado. Desde quando? Meu rapaz, não sei, faz um bom tempo, acho que desde que foi lançado, um pouco depois. O que levou vocês, o que levou a rede a adotar esta forma de Sim. parcelamento? Conhecer o consumidor, saber o que o consumidor precisa, o que ele pede. Ele pede esse acesso financeiro. Ele chega na forma, quanto custa? Tanto. Não tem dinheiro. Não, mas pode parcelar no cartão, não tenho cartão. Não, mas pode fazer o Pix, então, mas eu não tenho o dinheiro inteiro. Então parcela no Pix. Parcelar no Pix? Parcela no Pix. Você entendeu que vai construindo uma história e você vai construindo meios de acesso para o consumidor poder fazer a compra do medicamento dele e fazer adesão ao tratamento? Foi isso que a gente fez. Que impactos vocês perceberam a partir da implementação do Pix e especialmente do Pix parcelado? Aumento de venda, fato. Conversão, fato. Porque a gente via por abandono de carrinho. E até algumas pessoas que a gente conseguia ver que elas iam até uma determinada etapa da compra e depois elas paravam e não completavam. Essas mesmas pessoas, depois do Pix parcelado, elas começaram a ir completar pelo Pix parcelado. Então, quando você dá esse acesso, quando você libera esse acesso, você está fazendo com que pessoas que não podiam comprar antes, ou que não iam comprar, ou iam comprar uma determinada quantidade, acabam comprando muito mais. Uma das coisas muito bacanas do Pix parcelado é o aumento do ticket médio. Eu ia perguntar para você, qual é o ticket médio? Eu não tenho de cabeça agora. O da companhia é aproximadamente ali 110, 120 reais, mas a pessoa, quando era Pix, ela levava uma água. Depois o Pix parcelado, ela vai levar uma água e 2 copos. Novamente, não é o valor total. É a parcela que vai caber no bolso. E é aí que ele compra. É aí que converte. Aí dá para a pessoa fazer o cálculo. Bom, eu vou gastar nesta parcela Isso. X, Isso. No supermercado eu vou gastar Y, não sei aonde eu vou gastar, mas um pouquinho, Exato. olhando tudo que eu tenho à disposição, dá para eu fechar Na esse soma, pacote. tá bacana. E aí ela vai fazendo a conta, né? E aí no mês que vem essa parcela acaba, porque vai ser a 12 de 12 ou a 6 de 6. Então vai abrir espaço no meu orçamento para eu... E o Pix, ele é muito garantido, né? É aquela garantia que você tem. É diferente do endividamento que você tem no cartão de crédito. Cada meio de pagamento tem o seu papel, mas não tem aquele endividamento, que é uma preocupação muito forte que esse público traz. Esse público, ele realmente se preocupa muito. O público BC, ele é muito preocupado com endividamento, ainda mais nos soluços e solavancos que a economia brasileira apresenta o tempo todo. É uma economia muito instável, e por ser muito instável, essas pessoas têm medo de se enrolar em dívidas. Boa parte delas. E aí a gente tem soluções como essa, por exemplo. Teve algum outro insight que surgiu a partir a partir do momento que vocês passaram a oferecer essa forma de parcelamento, de pagamento? É oferecer antes, porque muita gente não sabia, né? Então você tem que fazer um papel educacional. Então vamos lá, muita gente hoje pode pagar por WhatsApp, né? Tem o WhatsApp Pay lá. Só que se você não faz uma divulgação, a pessoa não vai saber, não vai usar nunca. Então o Pix parcelado a gente precisou contar, oi, tá aqui. Então o insight que foi vamos tentar ver na jornada do consumidor, em que momento a gente fala para ele que ele pode parcelar aquele Pix. Ou que, primeiro, ele pode pagar com Pix, e se paga, como ele pode parcelar aquilo. As pessoas ainda têm que se acostumar com esse Pix parcelado. É uma coisa que não é ainda tão difundida. E não é, vamos fazer grandes campanhas na TV para fazer isso. Não, é uma coisa do consumidor começar a descobrir, usar e comentar com outro. Pode. Então quer fazer? Faz. E aí, de uma vez que faz, aí, meu amigo, faz sempre. E o Pix veio para ficar, né? O Pix está hoje no olho do furacão, numa discussão que envolve o governo norte-americano e, na verdade, as grandes marcas de cartões de crédito, que são americanas, estão preocupadas com o crescimento do Pix do Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, o presidente da República, até o presidente da República já falou que o Pix é nosso e não vai acabar. Exato. E só tende a crescer, né? Sim. Qual você acha que vai ser o papel de soluções como o Pix parcelado para o futuro do consumo? Fundamental. Eu já trabalhei em uma empresa financeira, uma fintech, há um tempo atrás, e eu acompanhei bem o começo do Pix, e acompanho até hoje, agora como varejo, vendo as vendas. O Pix é e vai continuar sendo, acho que ele já é o maior meio de pagamento, eu não sei se passou, mas se não me engano é o maior,
E vai continuar crescendo cada vez mais, cada vez difundindo mais. Sabe por quê? O Pix tem uma coisa que ele trabalha num país com muita desigualdade financeira e social. E ele é democrático. Ele é muito democrático. Então, assim, o brasileiro gosta dessa democracia. Segundo, o brasileiro entendeu, especialmente pessoas que acompanharam mais as inflações galopantes, como a gente teve um tempo atrás, que a economia do Brasil não é uma economia estável. Então, você precisa ter mais estabilidade nas dívidas, nas compras que você faz. E o Pix, ele te ajuda nisso. Então, tudo que vier pela frente do Pix vai ajudar. Eu acho que hoje não tem meio de pagamento no Brasil e nem vista pela frente, posso estar errado, pode ser que daqui 5 anos essa entrevista seja datada e fale, tá vendo, falou besteira, mas que vá superar o Pix num médio e longo prazo. Porque realmente foi muito bem feito, muito estruturado. Quando a gente vai lá para fora e fala do Pix, e a gente apresenta o Pix, as pessoas levam tempo para descobrir. Tem países como Índia, enfim, China, que tem as suas soluções regionais, mas não tanto tão forte e que tenha crescido de maneira tão rápida como o Pix. E quando você traz essas funcionalidades de parcelamento e tudo mais o que vem, Pix programado, etc., só tem a ganhar. Só tem a ganhar por quê? Você pode colocar inúmeras funcionalidades dentro do Pix que vai ficar mais fácil de apresentar para esse público de classe mais baixa. Porque esse público de classe mais baixa não ia ter cartão. Então não adianta você colocar inúmeras funcionalidades no cartão se ela não ia ter, nem de débito, nem de crédito. Agora, o Pix tá quase todo brasileiro. Todo brasileiro. Eu já fui em lugar... As pessoas pedem esmola na rua com Pix. Verdade. É verdade. Estou me lembrando disso. Sem dúvida alguma, essa talvez seja a expressão mais clara do significado e da relação do cidadão com o Pix. Não, você me ajuda, não tenho. Não, tá aqui, eu aceito Pix e mostra um QR Code. Você fala, meu pai amado, sério? E antes era um absurdo, agora é comum. E aí, esse público já entendeu. Aí você vai chegar e falar assim, você não quer parcelar? Então você está explicando para um público que já entendeu o meio de pagamento que ele pode fazer outras coisas. Fica muito mais fácil, não tem como voltar atrás. Por mais que tem muita gente aí gritando que quer punir o nosso Pix, né? Nós estamos chegando ao final do nosso encontro, Renato, em que você, trouxe uma série de informações aí sobre mercado, sobre farmácia, especialmente sobre a PagMenos. E olhando agora para a empresa, para a rede, o que você olha estrategicamente para a PagMenos e enxerga nela nos próximos anos? Ela vai ser esse papel de realmente dar acesso à saúde e de desafogar todo o sistema de saúde. A gente está sempre atento às inovações, a gente está sempre atento a tudo que pode vir, de teste, de vacina, de exame, de telemedicina, de novos medicamentos, de jornada, e sempre, constantemente, a gente vai se reinventar. Mas, sobretudo, a gente entende a dor desse cliente de uma classe média mais baixa, ou de uma classe baixa em geral, que ele nunca teve acesso a isso, e quando você dá acesso para eles, e isso muda radicalmente a arquitetura da mobilidade social daquela pessoa, pelo fato de ela estar saudável, se cuidando, antecipando, prevenindo coisas que ela só descobriria quando estivesse muito ruim lá na frente, esse vai ser o nosso papel. É assim que a PagMenos vai continuar se posicionando, como ela se posicionou nos últimos 44 anos. A expectativa é de um crescimento esse ano de quanto? Eu não posso falar da expectativa, eu só sei que a gente está crescendo duplo dígito, 17%. É um volume altíssimo sobre uma base do ano passado que já foi muito alta. O ano passado a gente cresceu muito, então a gente está crescendo duplo dígito sobre uma base que cresceu duplo dígito. Estamos fazendo um trabalho muito bacana, farmácia está crescendo muito e a tendência é não parar esse foguete. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a sua presença, as suas informações. E agradeço por ter trazido sua experiência e todo o seu conhecimento sobre o mercado para todos nós, e especialmente para as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado, Carlos. Está terminando mais um episódio do podcast Spotlight. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. A gente volta logo mais com uma outra atração, com outro episódio, com um outro entrevistado interessante, trazendo muito conteúdo para todos. Abraço.